Reflexos de ações externas em ações previdenciárias. Este vídeo é um pouco mais técnico, mais recomendável para advogados, mas lhe convido leigo para assisti-lo também, porque é muito interessante. O tema é muito interessante. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seu Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Vamos lá. Na ação previdenciária, nas ações previdenciárias em que você precisa comprovar a incapacidade para o trabalho, leia-se, as principais, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E também nas situações em que você deseja, por exemplo, pedir pensão por morte para filho adulto. A incapacidade para o trabalho do filho adulto é um dos requisitos para que ele receba a pensão por morte do seu falecido pai ou falecida mãe. Nessas situações, você precisará comprovar, então, a incapacidade para o trabalho. E o básico, né? O normal, o básico é juntar a documentação médica e jogar lá na ação judicial e deixar o processo andar. Mas você inscrito aqui no canal, você faz mais do que o básico. Você não se contenta com o básico. Por isso que você está aqui. Nós aqui buscamos o a mais. Vamos lá. Nas ações judiciais, todas as ações judiciais que aquela pessoa tem enfrentado ao longo da vida. Ao longo da vida, no período, por óbvio, em que seja relevante a conexão entre as duas, entre ambas, né? Em ações judiciais em que tenha ficado comprovado alguma disfuncionalidade. Vamos imaginar ação trabalhista em que se discutiu a justa causa e lá na ação trabalhista se comprovou a justa causa. Dependendo de qual seja a incapacidade que estamos falando, a justa causa em uma ação trabalhista, as demissões por justa causa já ajudarão. A discussão judicial envolvendo uma justa causa poderá ajudar ainda mais. Mas, como eu falei, isso dependendo de qual seja a incapacidade sustentada na ação previdenciária. A dependência química é o exemplo mais evidente. Doenças psiquiátricas, a esquizofrenia, algum toque, qualquer outra doença que produz essa disfuncionalidade social poderá ser reforçada, poderá ser corroborada por você, colega advogado, na ação judicial, quando você alimentar aquela ação previdenciária com um problema que aconteceu e que ficou comprovado em uma ação trabalhista. Problemas de família, casos envolvendo violência doméstica, também sigo falando de incapacidade relacionada a problemas psiquiátricos. Casos envolvendo violência doméstica, o cara perdeu a guarda dos filhos ou quase perdeu a guarda dos filhos por conta de alguma disfuncionalidade dessas, também poderá ajudar. Ações cíveis em geral, a pessoa sofreu vários acidentes de trânsito ou perdeu um advogado, digamos, perdeu o prazo em vários processos, respondeu o processo lá no Tribunal de Ética da OAB e tudo mais, por conta de dificuldades mentais, ele não conseguia manter os prazos, tinha algum problema qualquer ali que dificultava o foco ou qualquer coisa do gênero. Aquelas outras ações, quando coerentes com a doença que você está demonstrando na ação previdenciária, aquelas outras ações, Tribunal de Ética da OAB, processo de erro profissional, acidente de trânsito, o cara perdeu o documento, aí não estou, eu estou abrindo parênteses para uma situação que não é ação judicial, o cara tem 30 ocorrências na polícia porque perdeu o documento, por exemplo, o cara vive perdendo documento. É uma bobagem. É uma bobagem, aparentemente, mas é uma pedrinha a mais na balança, naquele prato da balança. Outra situação que pode caracterizar uma incapacidade laboral. A pessoa, ao longo de alguns anos, entrou e saiu de vários empregos, ficando muito pouco tempo em cada um. Agora, recentemente, né, tem se verificado uma tendência social em que o empregado fica pulando de galho em galho, trocando de emprego com frequência, sem que haja disfuncionalidade qualquer. É verdade, isso é uma tendência nova, mas até alguns anos atrás, uns anos mais para trás, isso costumava ser um ponto negativo, inclusive, no currículo
de candidatos a emprego. Então, ainda hoje, se eu tenho, por exemplo, se eu ajuizarei uma ação em que eu preciso comprovar a incapacidade laboral e eu consigo demonstrar que aquela pessoa entrou e saiu de vários empregos, ficando muito pouco tempo em cada um, eu utilizarei isso para demonstrar a sua incapacidade laboral. E aí não estou mais falando apenas de doenças psiquiátricas, dependência química, transtorno qualquer, bipolar, o que for. Porque às vezes uma pessoa que tem um problema físico, um problema de artrose, um problema de coração, um problema de coluna, ela não consegue se manter muito tempo em uma atividade, ela fica intercalando momentos de capacidade laboral com momentos de incapacidade, momentos em que ela acreditou estar capaz, tentou e não conseguiu. É necessário fazer esta associação. Não basta ir lá e descarregar no processo esses documentos, essas informações, sem fazer a devida linkagem entre eles. Mas são informações que você, colega advogado, pode utilizar. A pessoa não conseguiu renovar a carteira de habilitação, e ainda mais se for um motorista, bom, fica mais fácil ainda discutir a incapacidade para o trabalho. Mas, dependendo da causa que impediu a renovação da CNH, vamos imaginar, o cara rodou no psicotécnico e você está sustentando uma incapacidade laboral por conta de problemas psiquiátricos. Beleza? Mais um elemento que talvez demonstre a sua incapacidade. Problemas financeiros desproporcionais, o hiperendividamento por conta de questões e compras desnecessárias. A pessoa ficou produzindo gastos excessivos ao longo de algum período da vida com coisas sem sentido. Isso é um indicador de disfuncionalidade também, que você poderá explorar. É óbvio que tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, são elementos complementares. Na ação previdenciária que você discute incapacidade para o trabalho, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte para filho adulto, tudo isso, tudo que eu falei é complementar. O mais importante será a documentação médica. Mas muitas vezes a documentação médica, por si só, ela deixa o perito em dúvida. E às vezes o perito, na dúvida, pende para o lado do INSS e outras vezes pende para o lado do segurado. E aí, essa documentação toda que estou falando aqui poderá ser o divisor de águas, poderá ser o fiel da balança, poderá ser a diferença entre o sucesso ou o insucesso de alguma ação previdenciária. Queridos inscritos aqui do canal, em especial colegas advogados, caso você tenha passado por alguma situação parecida, deixe aqui nos comentários ou me chame no WhatsApp e vamos debater o assunto, vamos aprender juntos. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.